Então, agora, pessoal, lembrando, né? Eu vou calcular o somatório das composições e todas as composições tem que dar 1,0. Então, vou colocar aqui os valores, né? Do que a gente calculou com o que a gente tem de informação. Então, vai ficar 0,3, que é a composição ali do meu primeiro, do hexano, sobre 1 mais 2,92, que foi o KI que a gente calculou aqui, menos 1 vezes a fração de vaporização dada no exercício, que foi de 60%. Mais, aí eu vou ter o segundo, é 0,32, sobre 1 mais, abre parênteses, 1,020, né? Ali do meu sistema, menos 1 vezes a fração de vaporização, mais agora o 0,38 sobre 1 mais 0,458 ali, né? Vamos arredondar. Deixa eu trocar aqui. 0,458 menos 1 vezes a fração de vaporização, tá? Então, fazendo esse somatório aqui, pessoal, eu tenho um valor ali, então o somatório vai ficar igual a 1,018, tá? 1,018 deu 1,0, né? Mas dá para melhorar. Então, para eu melhorar, eu vou recalcular agora para 106 graus. Recalcular para uma temperatura de 106 graus, tá? Então, por isso que eu gosto de usar o Excel. Vocês jogam lá no Excel de novo. Vão encontrar agora que o K do hexano vale 299. O K do heptano vai valer 1,05 e do octano vai valer aproximadamente 0,475. Com isso, colocando ali no somatório, eu vou encontrar um somatório de 1,003, tá? Ou seja, ficou melhor ali do que a primeira tentativa, tá bom? Então, com isso, eu encontrei que a temperatura dentro do meu vaso flash é de 106 graus, tá? Então, letra A respondido. Agora, a gente precisa responder a letra B, né? Então, na letra B, ele quer a composição, né? Então, na letra B, ele quer as composições ali da fase vapor e da fase líquida no meu sistema, tá? Então, eu tenho que o somatório, então, da fase líquida, tá? O somatório de XI, vamos colocar aqui do hexano, vai ser igual ao meu ZI sobre 1 mais KI menos 1. Opa! KI menos 1 vezes a fração de vaporização ali do meu sistema. Então, vai ficar o 0,3 sobre 1 mais o 2,99 menos 1 vezes o 0,6, tá? Então, isso aqui vai me dar uma composição de 0,137, fazendo do heptano, vai ficar igual a 0,311 e a composição líquida do octano vai ficar igual a 0,552, tá? E a composição do Y, da fase vapor, ela é dada também pela equação que Y do hexano vai ser igual ao ZI, KI, sobre 1 mais KI menos 1 vezes a fração vaporizada, tá? Então, o ZI é 0,3, o KI é 299, 1 mais, abre parênteses, 299, menos 1, vezes o 0,6, tá? Fazendo aqui, então, vamos ter aproximadamente 0,41, tá? Aqui vou ter 0,326 e aqui eu vou ter 0,264, tá? Então, com isso,
eu tenho ali os valores. Também podia encontrar esse é o meu valor da composição de vapor pela equação, ali usando as leis de Raoult, né? Então, eu sei que YI é igual a KI vezes o XI. Então, portanto, eu podia determinar que o Y do hexano podia ser o 2,99 vezes o valor de XI, que a gente calculou 0,137, tá? Também daria para fazer dessa outra forma ali. 13,7, isso aqui tudo deu 0,496, ou seja, 0,41, ok? Então, agora a gente vai calcular a temperatura na alimentação, tá? Então, para a gente calcular a temperatura na alimentação, a gente vai trabalhar com o balanço de energia ali do sistema, tá? O balanço de energia, a gente vai considerar que esse balanço de energia, o volume de controle, vai se dar antes da válvula de redução de pressão, tá? Ou então antes do heater também. Então, o meu volume de controle fica delimitado às entradas das correntes de entrada e de saída ali do meu sistema. Então, com isso, eu consigo verificar o quê? Que a minha temperatura, né, o meu balanço de energia, a entalpia da alimentação, vai ser igual à minha fração de vaporização vezes a entalpia da fase vapor, mais 1 menos a minha fração de vaporização vezes a entalpia da fase líquida ali do meu sistema, tá? Então, tomando como referência a minha própria coluna, né, a minha própria entrada ali do meu sistema, que vai ser de líquido, a referência então vai ser a minha corrente de líquido, cuja temperatura a gente já encontrou que é de 106 graus Celsius. Então, eu tenho que essa entalpia da fase líquida vai ser zero, já que ela é a minha referência. Então, eu vou calcular agora a entalpia da fase vapor. Ela vai ser dada pela composição da fase vapor do hexano vezes a entalpia de vaporização ali do hexano, mais a composição de heptano vezes a sua entalpia de vaporização do heptano, mais a composição do octano, vezes a entalpia de vaporização da corrente do octano, tá? Calculando isso aqui, eu vou ter então o 0,41 vezes, isso aqui foi dado, tá? Vocês podem encontrar lá no enunciado, 26,65 mais o 0,326 vezes o 31,42 mais o 0,264 vezes o 35,82, tá? Então, com isso, eu tenho que a entalpia de vaporização da corrente ficou em 30,6259 quilojoules para cada mol ali da minha corrente, tá? E da alimentação, o que eu tenho? Que é o meu HF, tá? Na alimentação, eu vou ter o quê? O meu sistema, então, vai ser uma base molar, né? Então, vai ter F vezes o Z do hexano, vezes o CP da minha corrente do hexano, vezes o ΔT, tá? Então, agora, esse meu ΔT, ele vai ser a temperatura alimentada menos o 106, né? Que é a minha referência ali do sistema. Eu vou fazer isso para todos, tá? F vezes a composição do heptano, vezes o CP do heptano, vezes o ΔT, mais o F vezes a composição do octano, porque está em molar, vezes o CP do octano, vezes o ΔT. Só dar um espacinho aqui, pessoal, tá? Então, agora, continuando, a gente vai substituir, vou colocar em evidência ali o meu sistema. Então, eu tenho que HF é igual a ΔT, coloquei o ΔT em evidência, vezes a composição
do hexano vezes o CP mais a composição do heptano vezes seu CP mais a composição do octano, 38, vezes o seu CP, 326, tá? Então, com isso, eu tenho que meu HF vai valer igual a temperatura da corrente, que é o que a gente quer determinar, menos o 106, que é a minha referência, vezes esse valor aqui, calculado, que vai dar 295,34 ali no sistema. Com isso, eu substituo essa equação, vou chamar de 2, dentro do meu balanço entálpico, tá? Então, agora eu vou lá no balanço de entalpia e vou calcular, então, ali a minha equação, tá? Então, lembrando que a minha entalpia alimentada é igual a F vezes a entalpia de vapor mais 1 menos F vezes a entalpia na fase líquida. Como a entalpia da fase líquida é zero, a gente viu porque a gente pegou ele de referência, eu tenho lá, no lugar do meu HF, eu vou substituir por essa equação 2 aqui. Então, vai ficar TF menos 106 vezes 295,34 é igual a quantidade vaporizada é 60% e a entalpia de vaporização a gente calculou que é 30,6259, só que aqui, pessoal, tá em quilojoules por mol, tá? E aqui, então, eu tenho o meu sistema em joules por mol. Então, já tenho que multiplicar isso aqui por 1000, tá? Então, vou ter que multiplicar isso aqui por 1000. Então, eu vou ter lá que a minha temperatura F vai ficar igual a 0,6 vezes 30.625,9 divididos por 295,34 e agora aqui mais o 106, tá? Então, com isso, eu vou ter que a temperatura que está entrando ali na minha corrente de alimentação, né? A corrente F vale 168,22 graus Celsius. Então, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e fico à disposição para dúvidas. Até mais!